Olá, pessoal do YouTube, já fez o devocional de hoje? Vamos dar continuidade ao nosso propósito de oração e palavra sobre o Brasil. Se você puder também fazer um jejum, beber água, trocar o suco, ao invés de beber suco, refri, beber água durante esses períodos. Pode comer normalmente, mas principalmente se você não tem costume com jejum. Depois que acabar esse propósito, que eu quero acabar os 40 dias de oração pelo Brasil, eu quero entrar nisso sobre jejum, sobre a gente entender sobre o jejum, sobre como fazer o jejum, também dar testemunho de como foi meus jejuns desde quando eu converti, os jejuns que eu já fiz, talvez possa te ajudar, te incentivar a fazer. Amém? Então vamos orar. Pai, fala conosco, Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Primeiramente, obrigado pelo teu amor, teu cuidado. Obrigado pela tua misericórdia se renovar a cada manhã sobre nós. Nos ajude a compreender e entender o propósito do Senhor para nós. E fala conosco, Deus. Nos dê a revelação da tua palavra. Nos ajude a compreender qual o propósito do Senhor para nós, o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor tem feito no Brasil, qual o plano do Senhor para o Brasil para esses dias, para que nós possamos fazer parte disso, para que nós sejamos cooperadores do Senhor na tua obra, em nome de Jesus. Amém? Então, lá em Jó 42, então a palavra para nós e também para a nação brasileira. De fato, meus ouvidos já tinham ouvido falar a teu respeito. 42, sim. Contudo, agora os meus olhos te contemplaram. Então, Jó, ele tinha bens, aí foi retirado os bens dele, porque o inimigo retirou os bens dele. Não foi algo que ele fez de errado, apesar dos amigos deles acusarem ele disso. Mas foi uma permissão de Deus. E o coração dele foi provado nesse período. E ele se manteve fiel a Deus. Qual a palavra de Deus para nós, como nação? Vamos nos manter fiel ao Senhor, independente da situação que a nação está vivendo. Não vamos deixar que a situação difícil ou que as coisas apertando, as coisas ficando mais caras para o pobre, isso venha fazer ele negociar aquilo que é eterno. Eu sei que muitas pessoas estão entrando em jogos de azar. Isso aí atrai uma maldição tão grande para a vida da pessoa. Entrando em coisas, negociando aquilo precioso que Deus já colocou no coração por causa do dinheiro, colocando o dinheiro como um Senhor, como um Deus. Só que nós precisamos entender que Deus usa todos os meios para nos ensinar. Então aquilo que Jó passou, depois dele que ele teve uma conversa com Deus, ele falou isso. Meus ouvidos ouviam falar, então ele foi fiel a Deus só de ouvir falar. Mas pelo que ele passou, ele pôde ver a mão de Deus. Agora ele pode dizer, eu realmente conheço o Senhor, o Deus do vale, o Deus que provê mesmo em meio a circunstâncias difíceis. Porque quando está tudo fácil, quando as coisas estão prosperando, é mais fácil da gente reconhecer, o Senhor está me prosperando, aí você está feliz, está tudo dando certo. Mas quando começa a dar tudo errado, a nossa tendência se afastar do Senhor. Tem alguns que se afastam do Senhor ou culpam o Senhor pelo que está acontecendo. Só que é nesse momento que a gente vê mais profundamente a mão do Senhor, por experiência própria. Quando foi a morte do meu pai, foi um dos períodos mais difíceis da minha vida até hoje, e eu sentia mesmo o Espírito Santo me abraçando, me fortalecendo, falando assim com voz audível na minha mente, para mim não entrar numa depressão, para mim não entrar num ciclo de tristeza. Então assim, eu vi a mão poderosa do Senhor. E é isso que o Senhor quer nos levar a esse lugar, mesmo em momentos difíceis de tristeza ou de coisas difíceis acontecendo na nação. É um período onde nós devemos confiar no Senhor, o Deus do vale também, e é Ele que nos fortalece, e que nós possamos dizer no final que os nossos olhos contemplaram o Senhor mediante a dificuldade. Amém? Então não tema a dificuldade, não temos os tempos difíceis, não negocie seus valores por causa dos tempos difíceis. Confie na provisão de Deus, confie no Deus que provê. E às vezes a gente quer uma provisão além do que a gente precisa. Se Deus está provendo aquilo que a gente precisa, nós devemos ser gratos e agradecer a Deus e abençoar aquilo que está nas nossas mãos. E aí, quem sabe, isso se multiplica. Amém? Então, que Deus te abençoe. Vamos orar pela nação. Pai, obrigado por essa palavra. Que nós, como igreja brasileira, possamos entender os processos do Senhor, entender aquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio, e nos deixa participar, Pai, daquilo que o Senhor está fazendo.
Em nome do Senhor Jesus, abençoa cada pessoa nesse propósito. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.